Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Leremos os versículos de 1 a 5. Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 5. Eu gostaria de retomar nossa jornada, juntamente com o pastor Renato, que já tem pregando no livro de Atos, retomar essa caminhada, estudando com a igreja também o livro de Atos. E a temática que eu proponho a minha fala nesta noite é o Evangelho e o testemunho cristão. O Evangelho e o testemunho cristão. Atos 16, de 1 a 5, assim nos diz a palavra. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. O capítulo 16 é um desdobramento do capítulo 15, quando no capítulo 15, depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé, eles foram convidados para irem a Jerusalém, participarem do primeiro concílio da igreja, e uma grande controvérsia surge neste concílio, que é tema de discussão dos apóstolos e das lideranças da igreja. Por quê? Porque a igreja agora está alcançando os povos não-judeus. E em abraçando a fé os povos não-judeus, os gregos, os helenistas e outros povos, surge uma questão dentro da igreja. Como agora eles vão comportar-se em relação ao judaísmo? Quais são as práticas judaicas que devem permanecer, devem ser respeitadas e consideradas para com essa nova realidade do povo de Deus que é a igreja? E uma das grandes questões que surge é a circuncisão. Os cristãos judeus estavam pressionando dentro das igrejas os cristãos de outras nacionalidades que não eram judeus a circuncidarem-se. E isso gerou uma controvérsia. O apóstolo Paulo não aceitava esta condição e ele mesmo a ninguém circuncidou. E então, isto chegou a trazer um prejuízo, uma discussão, e então reuniram-se para debater essa questão. E o que ficou decidido nesse primeiro concílio é que sim, os cristãos não precisariam circuncidar-se, deveriam cuidar da santidade, cuidar daquilo que é impuro e viver pelo Evangelho. E, com esta decisão, deram responsabilidade para 3 irmãos com cartas irem a estas igrejas, a esses lugares de onde surgem essas questões, para lerem, para explicarem para as igrejas judaico-gregas as decisões desse concílio. Então Paulo vai com Tito, que é um dos que foram responsáveis para entregar essa carta, e ele faz então a sua segunda viagem missionária. O que ele faz? Ele retorna às cidades onde ele havia passado na sua primeira viagem missionária, tanto para rever os irmãos como para trazer essa resolução do concílio. E aqui ele chega, no capítulo 16, ele chega em Derbe e Listra. E ao chegar em Derbe e Listra, cidade que ele já havia passado, onde ele havia sido açoitado, onde ele havia sido manietado, ele foi hostilizado, foi expulso dessa cidade. Ele passando ali novamente, ele se depara com um discípulo,
um discípulo chamado Timóteo. E Timóteo, segundo o versículo 2, as duas cidades, Listra e Icônio, que eram duas cidades bem próximas, cerca de 16 quilômetros de distância, as duas cidades conheciam Timóteo. As duas cidades falavam de Timóteo. As duas cidades manifestavam algo, tinha algo a dizer sobre Timóteo. E esse testemunho e esta fala era uma boa fala. Timóteo gozava de um bom testemunho. Ele gozava de uma boa entrada e saída nessas cidades. Era um bom cristão. Aos olhos dos cristãos dessas duas cidades, Timóteo era um crente, um bom cristão. Um cristão que dava um bom testemunho da sua fé. Um rapaz que, na sua atividade, na sua ida e vinda, na sua participação nos processos da cultura, ele exalava o bom perfume de Cristo. E isto chamou a atenção do apóstolo Paulo. Timóteo tinha cerca de 16 a, no máximo, 20 anos. Era um jovem. Ele era filho de uma judia casada com um grego. E ele havia sido ensinado pela sua avó e pela sua mãe as Sagradas Escrituras, mas ele não havia passado pela circuncisão. Isso faz entender que seu pai não tinha conhecimento, vivência acerca da fé cristã. Ele era grego. Não se tem muita informação acerca do pai de Timóteo, mas muita informação acerca da sua avó e da sua mãe, que foram elas que cuidaram da formação espiritual deste menino e deram a ele todo o conhecimento necessário para que ele conhecesse o Deus de Israel. Agora, nessa segunda vez em que Paulo está nesta cidade de Derbe e Listra, ele vê esse rapaz como um convertido. E mais, Lucas vai chamá-lo de discípulo. E mais, eles vão ouvir bom testemunho de duas cidades acerca deste rapaz. Então, o que nós temos aqui, Paulo se defronta com um cristão que tem um bom testemunho e que é um discípulo. Paulo olha para ele e o convida para participar da sua missão. Paulo insta com ele para que ele venha a fazer parte daqueles que vão avançar na pregação, na comunicação do Evangelho. E assim, então, Paulo o faz. Agora, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é algo extraordinário, é maravilhoso. O Evangelho de Jesus Cristo vai alcançar um monge agostiniano que estava em grande aflito, em grande crise existencial. O Evangelho de Jesus Cristo vai alcançar um homem do século IV, que era um devasso, um depravado, filho de uma mãe santa, tendo um comportamento próprio da sua cultura, de um homem rico, abastado, culto, inteligente, vivendo dentro de uma cultura devassa, podre, distanciado da fé. Agostinho vai ser impactado pelo poder do Evangelho. Lutero, dentro do mosteiro, vivendo as suas dificuldades, as suas crises, as suas lutas, as suas angústias, vai ser saculejado, sacudido pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho provoca isto, o Evangelho faz isto, o Evangelho, como diz Paulo, é o poder de Deus, porque o Evangelho fez isso na vida do próprio apóstolo. Ele era um perseguidor de Jesus, ele estava atrás daqueles que amavam a Jesus, ele estava atrás daqueles que adoravam a Jesus, e ele saiu com ímpeto, com gana, com disposição para matar, para prender, para eliminar os discípulos de Jesus, mas ele também foi confrontado, ele foi acolhido, ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Paulo sabe exatamente
o que é capaz de causar na vida de uma pessoa, na vida de um menino, na vida de uma menina, na vida de um jovem, na vida de uma jovem, na vida de um jovem casal, o poder do Evangelho. E Atos é esse esforço de Lucas, depois de escrever um evangelho acerca da pessoa de Jesus, agora ele escreve o Cristo ressurreto sendo apregoado no primeiro século, e ele se ocupa de falar do avanço do evangelho nas diversas culturas do seu tempo, e ele se envolve com narrar, com escriturar, com registrar, com acompanhar e ver com seus próprios olhos o poder do Evangelho, trazendo à vida os que já estão mortos nos seus pecados. E ele então, o livro de Atos, é esse registro da ação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres que se levantam da igreja, que são levantados pelo poder do Evangelho, e com ímpeto, e com coragem, e com destemor, eles avançam para as culturas para pregar o Evangelho. Deus está fazendo algo extraordinário pelo Evangelho, com o Evangelho, através do Evangelho na vida de pessoas. Atos é isto. Então Timóteo também foi saculejado, foi transformado, foi movido, as suas entranhas, o seu pensamento, a sua alma foi encharcada de Cristo. Tendo ele conhecimento acerca de Deus, o Evangelho impactou a vida desse menino, renovou a sua mente, transformou seu coração, a sua volição. Agora então ele é um testemunha, ele é um movimento da graça de Deus na história. E nós vemos tantos testemunhos no livro de Atos. Nós temos o testemunho de Estevão, que foi o primeiro mártir que morreu por conta do Evangelho. Nós temos Pedro, que foi transformado e foi visitado pelo Espírito Santo, e tiraram-se as escamas dos seus olhos, e então ele rompeu com suas amarras judaicas e avançou com o Evangelho para as culturas. O próprio apóstolo Paulo, que saiu de perseguidor a ser perseguido. Barnabé é um belo testemunho do poder de Deus, do Evangelho, na vida de um homem rico, que põe as suas propriedades a serviço de Deus, e avança como um evangelista, juntamente com Paulo, a pregar o Evangelho, e acolhe tantas pessoas em torno de si. E Timóteo, que se tornou uma liderança, um expoente no primeiro século. Timóteo foi pastor em Éfeso, foi substituído depois pelo apóstolo João. Este rapaz foi conduzido por Paulo a diversos lugares para ali colocar em ordem, de ali ensinar a doutrina. Ele foi muitas vezes enviado e trazido de volta pelo apóstolo Paulo para pôr em ordem muitas igrejas, para corrigir, para retarguir, para orientar, para formar comunidades, para preparar obreiros, para preparar presbíteros, para instalar diáconos. Ele era uma pessoa muito preparada. 2 livros do Evangelho, 2 livros do Novo Testamento foram dedicados a ele, 1ª e 2ª carta de Timóteo. O livro de Atos fala sobre o ministério desse homem, desse menino. 7 cartas falam do seu ministério e da sua vida, ou seja, é uma liderança muito forte no Novo Testamento. As cartas às vezes nos dão a impressão de que é um menino doente, um menino frágil, um menino inconsistente, mas na verdade o que o apóstolo Paulo escreve na 1ª carta é algo extraordinário. É uma disposição de dar a esse menino bases emocionais, bases espirituais, bases históricas, para que ele, a despeito da sua pouca idade, a despeito do que as dificuldades que ele está enfrentando, ele avance, ele continue exercendo o ministério em favor do Evangelho. Tornou-se não apenas um filho espiritual de Paulo, mas tornou-se o melhor amigo. Foi a quem Paulo chamou no final da sua vida para estar com ele, porque ele estava só. Timóteo então é convidado para estar com o velho apóstolo, consolá-lo, dar a ele uma companhia, um amigo, uma pessoa confiável, uma pessoa leal, uma pessoa que foi forjada pelo Evangelho. O Evangelho provocou profundas mudanças na vida destes homens.
Eles abandonaram antigas práticas, tornaram-se referências do cristianismo nos primeiros séculos. Sofreram prisões, perseguições, perdas familiares, abriram mão do conforto pessoal e se lançaram nas mãos do Senhor. E nessa noite, olhando para esse texto, eu quero falar sobre as bases de um bom testemunho. Quais são as bases para que você e eu tenhamos um bom testemunho? O que sustenta o testemunho cristão? Será que é o nosso discurso? Será que é a nossa força? É o nosso vigor? É a nossa boa disposição? É a nossa memória que decora bons versículos? Então sabemos de cor e salteado onde estão os endereços da Bíblia e nós lascamos na vida das pessoas na hora certa? Será que é isto? O que dá base para que eu e você possamos de fato ser bons cristãos, como Timóteo foi reconhecido por esses dois lugarejos? O que pode dar a você base para que você possa, no seu dia a dia, na cultura, dar um bom testemunho da sua fé? É o Evangelho, é o Evangelho. Por isso que eu quero falar nessa noite sobre o Evangelho e o bom testemunho cristão. Eu não consigo dissociar o testemunho cristão sem o Evangelho. É impossível dizer-se crente se o Evangelho não faz sentido. É impossível dar um bom testemunho da sua fé, uma fé vibrante, uma fé vigorosa, robusta, que sabe dizer não, que sabe ser intransigente, que sabe ir negociar e dizer por onde vai, para onde vai, com quem vai, que sabe se portar numa cultura sem Deus. É o Evangelho. E aqui eu quero falar sobre essas bases do bom testemunho. Em primeiro lugar, para que nós demos um bom testemunho, é preciso que tenhamos o conhecimento de Deus pelo Evangelho. Há de se ter um bom conhecimento de Deus pelo Evangelho. Veja o versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O Evangelho alcançou a família de Timóteo, não o pai, mas a mãe e a avó. Timóteo foi convertido ao Senhor na primeira viagem missionária de Paulo. Qual é o conhecimento de Deus que ele possuía? Ele possuía o conhecimento que sua avó e sua mãe lhe trouxeram. Agora veja, olha que coisa interessante. Timóteo é filho de um casamento misto. Ele vive numa cultura reproduzida na sua casa, na sua família. O pai não era cristão, o pai não era judeu. A mãe e a avó, sim. Então, ele via no pai, ele olhava para o pai, ele crescia olhando para o pai, ele mirava o pai, mas quem deu a ele as bases da vida foi a mãe, foi a avó. Que coisa extraordinária. Que bênção nós percebermos que, ainda que haja uma dificuldade religiosa estabelecida no casamento, todavia, Deus deu a ele a graça de ser forjado, ensinado pela mãe e pela avó, sendo elas judias. Elas, com zelo, grande zelo e temor, elas levou Timóteo a conhecimento de Deus pela Torá. Essas mulheres se dedicaram, se esmeraram, se aprofundaram, se colocaram como meta forjar o caráter do menino, forjar o caráter daquele menino pelos valores da sua religião, pelos valores da sua fé. Elas então fizeram o bom trabalho que você, mamãe, que você, vovó, deve fazer com seu filho e com seu neto. Não perder tempo. Não ficar falando de bobagens, de historinhas da carochinha, mas de falar das histórias da revelação bíblica, de avançar com seu filho, de avançar com seu neto, acerca da pessoa de Deus, levá-lo a conhecer a Deus através das Escrituras, através da revelação bíblica. Não perder tempo, não gastar energia com tantas outras distrações, mas dar as bases sólidas de um bom conhecimento acerca da pessoa de Deus pela revelação bíblica. Veja o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão, minha irmã, esse menino foi criado, foi forjado, foi ensinado, ele entrou nas Escrituras, e ao entrar e ao beber das Escrituras, e ao conhecer as Escrituras, ele conheceu o Deus das Escrituras. O conhecimento que Timóteo tem acerca da pessoa de Deus não é apenas de ouvir falar, mas é de experiência, é de vivência, é de conhecimento intelectual, é de conhecimento vivencial, é de conhecimento histórico. A mãe fez o bom trabalho, a avó se dedicou a oferecer para o menino, para o neto, o melhor que podia, e ele então foi pelas Escrituras, conhecendo a Deus. Quando Paulo passou naquela cidade pela primeira vez, aquela família estava como um terreno fértil para receber o Evangelho. E então, o coração desse menino de 16 a 17 anos foi impactado pela palavra acerca do Cristo ressurreto. E então, o seu coração foi inundado, foi encharcado da graça de Deus. E de repente, ele libertou-se das amarras do judaísmo e abraçou a fé em Cristo Jesus, porque Deus o chamara, Deus o elegera antes dos tempos. Sabedoria para salvação em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isto? O que é sabedoria para a salvação em Cristo Jesus? A sabedoria é esta aplicação do conhecimento na vida. É olhar, é conhecer, é identificar, é decodificar, é ter cognição, compreensão, ajustamento, ter um conceito sobre aquilo e depois daquilo aplicá-la na vida, introduzi-la na sua própria vida, fazer sentido na sua existência. Isto é sabedoria. O Evangelho nada mais do que é isto, é o Deus revelado no ser humano Jesus Cristo, é o Deus eterno se fazendo homem, e este homem que fez o ato, a graça de morrer pelos nossos pecados, sendo Deus se tornou pecado. Esta graça poderosa do Evangelho, do Deus homem, esta boa notícia que Deus veio visitar a terra em figura humana, se achou entre os homens. Essa experiência única da história, que Deus entrou na história, fez sentido a esse menino, entrou no seu pensamento, e ele compreendeu as Escrituras, e ele descortinou para sua mente as Escrituras a partir de Jesus Cristo. E ao ver e ao conhecer a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, as implicações da morte de Jesus, as implicações da ressurreição de Jesus, o testemunho do apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo, o Espírito Santo aplicou-lhe a fé ao coração, e então agora ele é não mais um conhecedor de Deus tão somente do Antigo Testamento, mas ele é um discípulo de Jesus. Isto é sabedoria. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus pessoalmente? Porque para que eu dê um bom testemunho da minha fé, eu preciso conhecer esse Deus. Para que eu possa dar respostas graúdas e consistentes diante das demandas, diante das questões que surgem no meu dia a dia, na minha vida, como pai, como marido, como esposo, como homem, como pessoa que mora nesta grande cidade, que me deparo dia a dia com muita gente, pensando tantas coisas diferentes, que me abordam sobre tantas questões. Eu preciso conhecer o Deus da minha fé para dar um bom testemunho do Deus que se tornou gente e me resgatou. A grande tragédia da nossa cultura é a ignorância acerca de Deus. E o que me impressiona é que a igreja cresce
A igreja está crescendo em todas as partes do mundo. É uma coisa impressionante. Essa secura na alma dessa geração, sede, fome de alguma coisa, é falta de Deus. Quando o Evangelho chega, faz sentido para as pessoas. Mas nós vemos uma rasteiridade na relação com as Escrituras, uma dificuldade de conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, de conhecer o Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado no Antigo e no Novo Testamento. Há de se ter, há de se desejar, há de se almejar, meu irmão, minha irmã, para que eu dê um bom testemunho da minha fé, entrar numa relação de pessoalidade com as Escrituras, debruçar-me, ocupar-me de tempo para ler as Escrituras, para conhecer as Escrituras, e em conhecendo as Escrituras, conhecer esse Deus que se revela nas Escrituras, entrar numa relação de pessoalidade, permitir que os textos sagrados permeiem a minha mente, renovem, oxigenem o meu coração, para que eu possa formular novos conceitos teológicos a partir da revelação bíblica. Eu não posso ter uma fé etérea, desconexa da história, desconexa da revelação, desconexa de Deus, desconexa das Escrituras. Isso não persevera, isso não avança, isso perece, porque as emoções flutuam. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jovem, eu olho para esse menino que teve a bênção de ter dentro de casa mãe e avó cuidadosas, atenciosas, deram a ele as bases para que o Evangelho pudesse germinar, florescer em seu coração. E você, meu jovem, e você, meu irmão, e você, menino, e você, adolescente, e você, jovem, qual é o seu conhecimento acerca desse Deus revelado nas Escrituras? O testemunho cristão está implicitamente ligado ao conhecimento que eu tenho de Deus. Davi vai dizer para o gigante: você vem para mim com isso, com aquilo outro, com isso, você vem com essas estruturas, com essa armadura, você vem com lanças, com cacetetes, com pau, você vem com toda essa estrutura. Eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, a quem tens afrontado. Eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, a quem tens afrontado. Que glória, que expressão vívida de fé, que segurança que essa pessoa tem na presença, no conhecimento, no caráter de Deus. Ele está fazendo a coisa certa, na hora certa, diante das pessoas certas, e ele então fala as coisas certas, porque ele está movido, encharcado. Ele sabe porque ele está ali, ele tem consciência da sua missão, ele sabe por que Deus o colocou nessa circunstância. Ele não aceita o deboche, ele não aceita o escárnio, ele não aceita o povo de Deus ser afrontado, ser escarnecido, o nome de Deus ser blasfemado. Ele se posiciona, ele se coloca, ele vai à frente, ele assume a sua responsabilidade, ele dá o testemunho da sua fé, porque ele conhece Deus. Eu vou em nome de Deus. O rei vai dizer para ele: como assim você vai sem armadura? Ó rei, eu já matei um leão, eu já matei um urso, agora eu vou matar um filisteu, em nome de Deus. A grande dificuldade do nosso testemunho é falta de experiência com Deus, é falta do exercício da fé. A fé é certeza do amor que Deus tem por nós. A fé é convicção de que eu estou em nome de Deus, eu vivo em Deus, eu vivo para Deus, e esse Deus é fiel, e esse Deus é justo, e esse Deus é santo, e esse Deus é intransigente, e esse Deus é glorioso, e esse Deus é amoroso, e esse Deus é poderoso. Como diz o profeta Isaías no capítulo 40: quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu a terça parte da efa em um pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão?
Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que é transcendente, que basta em si próprio, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é infinito, Ele é invisível, é Deus santo, eterno e justo, reto e bom. A sua justiça, a sua ira, o seu amor, revela a sua glória, o seu poder, a sua força. É o Deus que governa todas as coisas criadas, é o Deus que, pela sua providência, ajusta, ordena e encaminha todos os processos da vida. É esse Deus que nós amamos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nos enviou seu Filho amado, seu Filho bendito, o grande eu sou, que entrou na história e por amor foi as últimas consequências, por amor a você e a mim. É esse Deus a quem servimos, é esse Deus da igreja. Às vezes nós saímos de casa sentindo o pior dos piores, cristão que está acovardado, intimidado, preocupado, assustado. Meu irmão, minha irmã, qual é o Deus da sua fé? Timóteo está dando um bom testemunho, e o seu testemunho é vigoroso, é consistente, porque ele conhece a Deus, porque ele tem vivência com Deus, porque ele tem experiência com Deus. Ainda jovem, já foi chamado para proclamar o Evangelho. O grande apóstolo Paulo viu nesse menino algo que o próprio Deus estava forjando: o seu caráter, a sua fé, o seu zelo, o seu temor, a sua reverência, o seu amor a Deus. Isso lhe saltava aos olhos. Bom testemunho da sua fé, conhecimento de Deus. Falta-nos isso, falta-nos esse desejo pessoal de gastar tempo diário para ver as Escrituras e conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Às vezes nós contentamos com sermões. É muito bom ouvir sermão, também ouço muitos sermões, gosto de ouvir belos pregadores, me faz bem a alma ouvir belos pregadores, mas eu não deixo de ler a Bíblia, eu não deixo de ler a revelação bíblica. Eu estou aqui, acho que já li a Bíblia quantas vezes, mas é minha necessidade diária ler a palavra de Deus, é a base da minha fé, são as Escrituras. Eu leio teologia, eu leio Calvino, eu leio Barth, eu leio tantos outros teólogos, mas eu não abro mão da leitura bíblica, porque é o que fortalece e sustenta a minha fé. Ô meu irmão, minha irmã, o nosso testemunho exige que tenhamos um bom conhecimento acerca de Deus. Um bom conhecimento. E vai falar do valor das Escrituras, mas isso fica para um outro momento. Em segundo lugar, o Evangelho e o testemunho cristão, a base do testemunho é a confiança em Deus pelo Evangelho. É a confiança em Deus pelo Evangelho. O versículo 1 vai dizer: havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo, como dissemos, era filho de pai grego. E certamente não havia sido criado nos costumes judaicos, por isso ele não era circuncidado. Ele, de bom grado, aceitou a circuncisão, como nós vemos aqui. Veja o que aconteceu. Paulo estava indo para as igrejas dizer para as igrejas que não precisava mais circuncidar. Não havia mais necessidade dos cristãos serem circuncidados. Mas ele chama Timóteo. E Timóteo não era circuncidado. Mas Paulo vai pensar: esse menino é filho de pai grego, ele já é conhecido. Quando ele chegar nas sinagogas e ele vai pregar o Evangelho, vão perguntar se ele é circuncidado, e vai comprometer o Evangelho. Olha que coisa interessante. Ele aceita ser circuncidado por causa do Evangelho, mesmo não sendo necessário. Ele compreende a preocupação do apóstolo Paulo por conta do Evangelho.
Ele compreende que ele precisa submeter a um processo religioso que não faria mais sentido para si, mas por conta do Evangelho, em favor do Evangelho, para facilitar a comunicação do Evangelho, para o avanço do Evangelho, ele se submete a esse processo, que já era desnecessário para a fé cristã. Um jovem cristão deve compreender que a idade não é uma desculpa para vivermos um cristianismo morno e sem comprometimento. Quando Jesus fez as mais duras advertências sobre o custo de segui-lo, ele não estabeleceu distinção alguma entre as faixas etárias dos seus discípulos. O cristianismo, no primeiro século, era uma religião perigosa, difícil, era de alto risco, como hoje, sob perspectivas obviamente diferentes. O cristão do primeiro século precisava estar disposto a morrer por Cristo. Hoje, por conta de nossa fé e valores e princípios, devemos estar prontos a enfrentar a milícia digital, a cultura do cancelamento e a vergonha da cruz, porque nessa cultura isso não faz sentido. E esta é a grande responsabilidade nossa do bom testemunho. Confiar em Deus para que tenhamos um bom testemunho. Muitos jovens começam bem a carreira cristã e logo naufragam em meio à cultura. São muitos jovens e adolescentes que chegam do interior, de igrejas presbiterianas, que saem de perto do papai, de perto da mamãe, até então vivendo uma fé comprometida com o Evangelho, às vezes participam do louvor, participam das atividades culticas da igreja, mas quando chegam sozinhos numa grande cidade, eles não conseguem sustentar a fé sozinhos nessa ambiência. E às vezes procuram uma igreja logo de que chegam. Irmãos, eu estou há 23 anos nessa cidade e eu já vi isso muito acontecer. É uma tragédia, é uma tristeza. Jovens cristãos de boa família, filhos de presbíteros, diáconos, pastores, que quando chegam para fazer sua faculdade, estudar mais, avançar nos seus estudos, começam a ter grandes prejuízos com os seus princípios e valores que norteiam a sua vida. E vão então dando um testemunho frágil, inconsistente, até pueril, até tornar-se nulo e inexistente. E depois vêm as consequências, os prejuízos, namoros descabidos, relacionamentos comprometidos, comprometedores, prejuízos na sua formação profissional, pessoal, enfim, há tantos problemas. Eu olho para a história desse homem e eu vejo que o Evangelho alcançou esse rapaz. E esse rapaz, sendo discípulo de Jesus, em ser desafiado, ele diz: sim, eu vou, sim, eu estou pronto, sim, eu me coloco à disposição. Ele não está confiando no apóstolo Paulo, ele não está confiando mais na mãe, porque ele vai deixar agora a mãe e a avó, ele vai deixar o pai, ele vai sair do conforto do lar, ele vai sair das circunstâncias da sua pequena cidade, ele vai viajar o mundo que ele não conhecia, ele vai andar por cidades que ele não conhecia, por caminhos perigosos. Ele viu aquilo que Paulo também viu. Paulo viu Estevão sendo apedrejado e morto por conta do Evangelho. Timóteo viu agora Paulo, que pregou o Evangelho para ele, sendo apedrejado e empurrado para fora da cidade. E mesmo assim, ele vai seguir a Paulo, ele vai se tornar um apóstolo, ele vai se tornar um discípulo, ele vai se tornar um evangelista, ele vai se tornar um pastor. Mesmo vendo o testemunho, o que fizeram com Paulo, ele diz: sim, eu vou. E que confiança ele vai? Em si próprio? Na sua autoestima? Não, ele vai na confiança de que Deus o sustenta, de que Deus é com ele, de que Deus está com ele, assim como está com Paulo, assim como está com Barnabé. Deus continua sendo Deus, Deus continua fazendo história, Deus continua regimentando, Deus continua chamando, Deus continua tirando, atraindo, levantando dos bancos das igrejas homens e mulheres que de fato se colocam à disposição de Deus, que querem fazer história ao lado de Deus, que querem dar um bom testemunho do Evangelho. Paulo viu
Meu irmão, minha irmã, você pode ser um bom advogado, um bom médico, você pode ser um bom profissional liberal, você pode ser um bom profissional nas estruturas do governo, mas você precisa ser também um bom crente, um excelente crente. Você precisa ter estar imbuído dessa grande responsabilidade evangelizadora, de que onde você está, você é um discípulo de Cristo, você é embaixador de Deus, você é chamado a ali proclamar o Evangelho, ali dar o testemunho do Evangelho, e fazer isso com confiança, com segurança, com certeza de que Deus dará a você a palavra certa, na hora certa, de que Deus dará a força, a coragem, a boa disposição para você fazê-lo. Precisamos de pessoas como Timóteo na igreja, precisamos de homens, de mulheres, de meninos, de adolescentes, de jovens, que estão se levantando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu me coloco, eu não conheço, eu não sei muito, eu não tenho experiência, mas eu quero, isso é para mim, faz sentido para mim. Quando Davi foi ungido rei, foi a surpresa para todo mundo, todos ficaram estupefatos, seus irmãos até meio enciumados. Quando ele chega com a sua marmitinha para visitar o acampamento do exército de Israel, e ele vai chegando e vai vendo aquele burburinho, aquele zum, aquela conversa, e ele encontra os irmãos, e aí começa a conversa ali de que tem um incircunciso filisteu, um gigante que está afrontando o exército de Israel. Todo dia ele passa ali para afrontar, para provocar, para atrair E um dos irmãos olha para Davi e fala: eu sei o seu pensamento, eu sei o que você está pensando, nem vem com essa conversa. Mas na verdade o que está acontecendo é um movimento do Espírito Santo no coração desse menino. É um constrangimento. Ele olha aquela situação e fala: não. Sabe quando você olha para casa, quando você olha para a vida do filho, quando você olha para a vida da filha, quando você olha para a vida do marido, quando você olha para a circunstância de casa e percebe que o mal está sorrateiramente entrando em casa? Sabe quando você percebe, você tem discernimento espiritual de que o diabão está ali, trabalhandinho, nas fragilidades, nas inconsistências da família? O que você faz? Qual atitude você toma? O que você faz? Meu irmão, não tem outra atitude a tomar, a não ser posicionar-se ao lado de Deus. Não, a minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, o meu casamento é para o Senhor, a minha casa é o altar, do trono da graça de Deus. Não transijo com a palavra de Deus, não negocio com o mal, não passo a mão, não passo pano, sou intransigente. A palavra de Deus é o que arbitra o meu coração, que define os meus processos decisórios. Não é o mundo, não é o desejo do filho, não é o interesse financeiro, não, é a palavra de Deus. É isto, corajosamente, confiantemente. Por quê? Porque Deus está presente. Quando nós fazemos o simples, quando nós caminhamos pela simplicidade, quando nós deixamos de ficar buscando complexidades, fazer muitos arrazoamentos, como Eva fez. Lembra de Eva? Eva vai ouvir, e vai ouvir, e vai ouvir, e vai ouvir. Quanto mais ela ouvia, mais distante da verdade ela permanecia. Quanto mais dava ouvidos, mais distante da realidade, da verdade, ela permanecia. Quantas mães fazem isso hoje? Sentam com a filha e vai ouvindo aquela conversinha mole, e vai ouvindo o marido aquela conversa mole, e vai deixando, e vai pensando na Bíblia, e vai deixando de lado, e vai deixando... Não. Porque nós confiamos em Deus, porque nós confiamos no poder de Deus para manter-nos em paz, em segurança. Eu não transijo com a obediência simples à palavra de Deus. Não. Conheço um pastor que teve apenas 2 namoradas. Uma ele gostava muito, não deu certo.
Mas a segunda ele amava de paixão. Era um amor absurdo. Casou-se com ela. Veio o chamado. E ele então foi estudar. Terminou o curso. Foi para o ministério pastoral. Uma vez, no início do seu ministério, ele trouxe-nos uma fala. Olha, eu amo ao Senhor, amo pastorear. Mas o meu casamento, para mim é sagrado. Deus não pode mexer com isso. No ano seguinte, esse irmão teve uma grande tribulação no casamento. Uma grande tribulação. E ele quase que sucumbiu diante da crise de ver estremecer as bases do casamento, estremecendo as suas próprias bases pessoais. Então ele pôde distinguir, ele pôde separar, e ele teve a maturidade suficiente para compreender que Deus é dono também do seu casamento. Deus é Senhor da sua vida. Deus é o autor e consumador da sua fé. A sua vida não está na mão do marido, a sua vida não está na mão do cônjuge, a sua vida não está na mão dos filhos, a sua vida não está na mão do patrão, a sua vida não está na mão do médico, a sua vida não está nas mãos das pessoas que conspiram contra você, a sua vida não está nas mãos das pessoas que não têm nada a ver com você, a sua vida não está nas mãos do diabo, a sua vida está e sempre estará nas mãos poderosas, habilidosas, sustentadoras e fiéis do Deus vivo. Por isso que Davi disse, eu vou. É por isso que você vai, meu irmão. É por isso que Timóteo foi. Porque o amor de Deus nos constrange. Vivemos numa cultura em que o Evangelho é confrontado a todo instante na sua vida. Você é chamado a dar respostas de fé a todo momento no seu ambiente de trabalho. Você é chamado a a revelar seu compromisso com o Evangelho, compromisso com Deus a todo momento, e você precisa a todo instante saber exatamente a quem você serve, quem é esse Deus, conhecer esse Deus, e amar esse Deus, e devotar a esse Deus, e comprometer-se com esse Deus, e envolver-se profundamente com esse Deus, e saber que a sua vida está, o seu futuro está, as bases para o seu futuro estão lançadas nas mãos poderosas de Deus. Nós precisamos dar um bom testemunho da nossa fé, livrando-nos, libertando-nos das amarras que nos prendem nesse mundo. Tantas pessoas apaixonam-se tanto pela sua atividade profissional que se tornam um Deus na sua vida. Fazem da atividade profissional aquilo que é de melhor para si. Compromete o seu tempo com os filhos, compromete o seu tempo com a família. Outros comprometem demais a sua relação com a sua paternidade, colocam os filhos como Deus nas suas vidas e vivem em função dos filhos. Alguns até por pets, creia você ou não. Ou seja, vivemos numa cultura que o Evangelho rivaliza com muitos deuses. A todo instante eu preciso dar o bom testemunho da minha fé. E o bom testemunho da minha fé passa pelo conhecimento que eu tenho de Deus e pela confiança que eu tenho nesse Deus, o quanto esse Deus é suficientemente capaz de me sustentar, de me firmar, de me ajustar, de me encaminhar, de me proteger, de me abençoar, o quanto eu creio nesse Deus que é fiel. Isto exige para que tenhamos um bom testemunho, para que as pessoas vejam o quanto Deus cuida de mim, o quanto Deus cuida de você, o quanto Deus sustenta você. Não basta ter conhecimento de Deus, mas é preciso ter confiança no Deus que você conhece. E finalmente, em terceiro lugar, o bom testemunho. Uma base do bom testemunho é o apego às coisas eternas pelo Evangelho. O apego às coisas eternas pelo Evangelho. Primeira base, o conhecimento de Deus. Segunda base, confiança em Deus. Terceira base,
apego às coisas eternas pelo Evangelho. Versículo 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Talvez a família de Timóteo era bem abastada. O pai era uma pessoa bem posicionada, bem conhecida, porque todos conheciam seu pai, ele era muito conhecido, e sabiam da sua origem nacional, ele não era judeu. Então, esse menino tinha que passar por esse processo. Ele não apenas aceitou, mas ele foi, abrindo mão dos laços, abrindo mão dos seus vínculos, abrindo mão da profissão do pai, abrindo mão de toda a propositura que estava proposta para esse menino na sua cultura. Ele abraçou o Evangelho e foi às últimas consequências pelo Evangelho. Ele envolveu-se profundamente com o Evangelho, ele deu a sua vida pelo Evangelho, ele imitou o apóstolo Paulo, ele caminhou pelo Evangelho, ele viveu pelo Evangelho, ele pregou o Evangelho, ele caminhou pelo mundo para pregar o Evangelho. Por quê? Ele fez uma conta que eu e você precisamos fazer. O que vale a pena na nossa vida? O que vale a pena? Para muitas pessoas o que vale a pena é ganhar dinheiro. Para muitas pessoas o que vale a pena é cuidar da família. Para muitas pessoas o que vale a pena é ter um bom emprego. Para muitas pessoas o que vale a pena é ter uma casa própria. O que vale a pena é ter um bom carro. Para muitas pessoas, o olhar dessas pessoas estão aqui na terra. Para muitas pessoas, elas olham como Ló. Olham aquilo que seus olhos alcançam. Olham com os olhos carnais. Para muitas pessoas, eles estão olhando, mirando aquilo que os seus olhos veem. Uma boa postura, uma boa condição socioeconômica, uma boa condição financeira, ou seja, eu vou me dar bem. Esse menino fez esta conta e disse, é melhor servir a Deus integralmente. É melhor lançar-me nas mãos poderosas e confiáveis de Deus. Ele abriu mão da sua condição de família e foi para o Evangelho. Paulo investiu neste jovem rapaz. Paulo viu o que o Evangelho produziu na vida de Timóteo. Investiu na sua formação, separou tempo para ele na sua vida. Timóteo se tornou evangelista, se tornou pastor, se tornou pregador, líder da igreja nascente. As páginas do Novo Testamento falam de si, falam do seu ministério, falam da sua vida. Mas Timóteo entrou para a história da igreja, porque demonstrou apego às coisas eternas. Quer dizer para você que é isso que o Evangelho produz na nossa vida. É isso que o Evangelho produz em nós. É isto que o Evangelho provoca na sua estrutura. Quando nós morremos, quando nós abdicamos, quando nós renunciamos a nós mesmos, e então nós abraçamos a nova vida, nós abraçamos a Cristo Jesus, nós andamos pela fé, nós olhamos, marchamos na história, mirando o Evangelho de Cristo Jesus, olhando a nova Jerusalém, olhando o futuro glorioso que nos está proposto. Ele fez essa conta, que você e eu precisamos fazer. Eu estou vendo que já avancei demais na minha pregação, vou concluir aqui. Eu quero apenas dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que a igreja necessita de pessoas. Uma igreja relevante, uma igreja missionária, uma igreja que quer ser crística, ela precisa de pessoas como a mãe de Timóteo. A igreja precisa de pessoas como a avó de Timóteo. A igreja precisa de pessoas como o apóstolo Paulo. Gente que tem experiência, que tem vivência, que tem conhecimento. E a igreja também precisa de pessoas como Timóteo. Gente que é ensinável. Gente que se coloca como aprendiz. Gente que tem amor, apego e conhece Deus. A igreja
carece de pessoas que estão numa fase da vida, que estão transferindo a sua fé, compartilhando a sua fé. Essas pessoas para nós somos como colunas, que ensinam-nos pela vida, ensinam-nos pelo comportamento, ensinam-nos pela sua própria história, ensinam-nos pela sua própria condição de ser cristão, do seu testemunho, de como toma decisões, de como encaminha os processos familiares, de como comporta-se com a esposa, com os filhos, com os netos, de como lida com as dificuldades, com os desafios da vida, de como superam os problemas e dão respostas cristãs aos desafios da vida. Essas pessoas são fundamentais na vida da igreja. A igreja precisa ser ricamente abençoada por essas pessoas maduras na fé, que têm um compromisso existencial com o Evangelho de Cristo Jesus e exala o Evangelho na vida. E a igreja precisa de jovens que são despertados, gente que está conhecendo a Deus, que querem servir a Deus, e essa ambiência na igreja, ela é fundamental para que a igreja seja viva, crística, que ela seja pastoral, que ela seja ensinável, que ela seja missionária, que ela glorifique e enalteça o grande nome de Deus. Pessoas como você, que é ensinável, e pessoas como você, que ensina pela vida. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a terminar o nosso culto cantando esse belo hino, Brilha